paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, eu me chamo Jane Mateus e gostaria de estar compartilhando uma porção da palavra de Deus com os irmãos, que está lá em Atos dos Apóstolos 1:4. Quem escreve Atos é o médico Lucas e ele está se dirigindo ao seu amigo Teófilo. Ele diz, e a palavra de Deus nos diz assim: comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Oremos. Deus amado, Deus bendito, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos. Fala conosco através da Tua palavra. Nos orienta em o nome do Senhor Jesus Cristo. Enche-nos da Tua alegria e do Teu poder, e que seja dissipado em nossas vidas tudo aquilo que não provém do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, o nosso Senhor Jesus Cristo, aqui, segundo relatos de Lucas, ele já tinha passado pelo martírio da cruz e agora ele ressuscitou e já apareceu a mais de 40 vezes para os seus discípulos e outras pessoas, mas ele começa, Lucas narra o que Jesus começou a fazer e a ensinar por intermédio do Espírito Santo. Ele começa a narrar e o Senhor Jesus, ele aqui no versículo 4, ele comendo com os discípulos, que lindo, né? Jesus tendo comunhão com os seus discípulos, ele diz para eles, para que eles não se ausentassem de Jerusalém, para que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Que promessa é essa? Era o batismo com o Espírito Santo, era o poder de Deus descendo sobre a vida dos discípulos para serem testemunha de Jesus. No 6 ele diz assim, então Jesus diz no 5, porque João, na verdade, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então Jesus disse, olha, João batizou vocês com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, o que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, será que este tempo em que restaurareis o reino de Israel? Jesus estava falando do batismo com o Espírito Santo e os discípulos não entenderam. Quantas das vezes eu e você não entendemos o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas? Nós temos também, como os discípulos, estamos vivendo dias difíceis, dias de preocupações, dias de angústias, mas o Senhor, Ele não quer que nós venhamos andar preocupado com essas coisas. Os discípulos esperavam um libertador de Israel, um rei que iria libertar Israel do poder romano. E até ali não tinha acontecido. Eles não tinham entendido que o libertador veio, que era Jesus e que iria libertar do poder das trevas. E eles perguntam a Jesus, olha a resposta de Jesus, que Jesus dá no versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Jesus diz para eles, olha, não se ausente de Jerusalém, até que do alto vós sejais revestido de poder,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os discípulos, eles obedeceram, mesmo sem entender, eles obedeceram o que Jesus queria que eles fizessem. E logo dito essas palavras, Jesus foi elevado às alturas. Foi levado às alturas, à vista deles, uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então Jesus, ao dar essa instrução, foi levado aos céus. Os discípulos, eles obedecem ao Senhor. Queridos, o que eu quero dizer com isso é que nós também precisamos ser cheios do poder de Deus. Nós não estamos diferentes dos discípulos, nós estamos vivendo uma época igual a que eles estavam, de incertezas, de angústias, de tristezas, um tempo difícil. Mas o que o Senhor quer que eu e você façamos é que, ao invés de ficar olhando para esse tempo difícil, que nós possamos buscar o poder de Deus, buscar a virtude do Senhor para podermos nos fortalecermos e fortalecermos outras pessoas também. Para que nós venhamos ser cheios do poder de Deus, para quê? Para sermos testemunhas de Jesus. Anunciar o Senhor Jesus nesse tempo de pandemia, de tantas incertezas. O Senhor, Ele não quer que nós venhamos andar ansiosos com o que devemos comer ou beber, mas que nós possamos buscar a comunhão, a leitura da palavra, o orar, o louvar, o adorar a Ele. É o que Ele deseja. Então não se ausente de Jerusalém, não se ausente da presença de Deus nesse tempo de dificuldade e em outros tempos também. Não se ausente da palavra de Deus. Ore, busque o poder de Deus para que você seja testemunha de Jesus. E não se preocupe com o que você vai comer, beber, porque o Senhor diz na palavra dele, lá em Mateus 6, do 25 ao 32, você vai ver no Sermão da Montanha, o Senhor dizendo que basta cada dia o seu mal. Basta. Lá no versículo 32, ele diz, basta cada dia o seu mal. Então, que nós possamos buscar ao Senhor, buscar a face do Senhor. Amém? Oremos. Deus amado, Deus bendito, graças te dou pela tua palavra e pelos teus ensinamentos. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Nos orienta naquilo que devemos fazer. Pai, assim como tu deste o poder para os teus filhos vencer as dificuldades, nos reveste também neste dia com teu Espírito Santo. Revigora, ó Espírito Santo de Deus, a igreja do Senhor, para que possamos ser testemunhas do Senhor em todos os lugares. Pai, em nome de Jesus, visita aqueles que estão abatidos, entristecidos, angustiados, passando por momentos difíceis, que nessa hora eles recebam, em nome do Senhor Jesus Cristo, o poder que vem do alto, o poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, sejam entronizados sobre a vida deles, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe ricamente e abundantemente.